pessoal, meu nome é Francislane e no vídeo de hoje eu vou estar lendo um texto e esse texto é de um gringo, tá? Esse gringo também é escritor, ele se chama Marcos Manson e ele escreveu o livro Assistiu o Arte de Ligar o Foda-se. Eu li o livro e já fiz uma descrição do que eu achei desse livro e eu vou deixar aqui na descrição embaixo, tá? Mas tá, esse gringo ele escreveu um texto para o Brasil e eu vou estar lendo esse texto, tá? Por favor, prestem atenção. O texto se chama Uma Carta Aberta ao Brasil. Querido Brasil, o carnaval acabou, o ano novo finalmente vai começar e eu estou te deixando para voltar para o meu país. Assim como vários outros gringos, eu também vim para cá pela primeira vez em busca de festas, lindas praias e garotas. O que eu não poderia imaginar é que eu passaria a maior parte dos últimos 4 anos dentro das suas fronteiras. Aprenderia muito sobre cultura, sua língua, seus costumes e que no final deste ano eu me casaria com uma de suas garotas. Não é segredo para ninguém que você está passando por alguns problemas. Existe uma crise política, econômica, problemas constantes em relação à segurança, uma enorme desigualdade social e agora com uma possível epidemia do Zika vírus, uma crise ainda maior na saúde. Durante esse tempo em que estive aqui, eu conheci muitos brasileiros que me perguntavam: por quê? Por que o Brasil é tão ferrado? Porque os países na Europa e América do Norte são prósperos e seguros, enquanto o Brasil continua nesses altos e baixos, entre crises décadas sim, décadas não. No passado, eu tinha muitas teorias sobre o sistema de governo, sobre o colonialismo, políticas econômicas, etc. Mas recentemente eu cheguei a uma conclusão. Muita gente provavelmente vai achar essa minha conclusão meio ofensiva, mas depois de trocar várias ideias com alguns dos meus amigos, eles me encorajaram a dividir o que eu acho com todos os outros brasileiros. Então aí vai, é você. Você é o problema. Você mesmo que está lendo esse texto, você é parte do problema. Eu tenho certeza que não é proposital, mas você só não é parte como está perpetuando o problema todos os dias. Não é só culpa da Dilma ou do PT. Não é só culpa dos bancos, da iniciativa privada, do escândalo da Petrobras, do aumento do dólar ou da desvalorização do real. O problema é a cultura, são as crenças e a mentalidade que fazem parte da fundação do país e são responsáveis pela forma como que os brasileiros escolhem viver as suas vidas e construir uma sociedade. O problema é tudo aquilo que você e todo mundo à sua volta decidiu aceitar como parte de ser brasileiro. Mesmo que isso esteja certo, quer um exemplo? Imagine que você está de carona no carro de um amigo tarde da noite. Vocês passam por uma rua escura e totalmente vazia. O papo está bom e ele não está prestando muita atenção quando de repente ele arranca o retrovisor de um carro super caro. Antes que alguém veja, ele acelera e vai embora. No dia seguinte, você ouve um colega de trabalho que você mal conhece dizendo que deixou o carro estacionado na rua na noite anterior e ele amanheceu sem um retrovisor. Pela descrição, você descobre que é o mesmo carro que seu brother bateu. Sem querer, o que você faz? A. Fica quieto ou finge que não sabe de nada para proteger seu amigo? Ou B. Diz para o cara que sente muito e força seu amigo a assumir a responsabilidade pelo carro? Eu acredito que a maioria dos brasileiros escolheria a alternativa A. Eu também acredito que a maioria dos gringos escolheria a alternativa B. Nos países mais desenvolvidos, o senso de justiça e responsabilidade é mais importante do que qualquer indivíduo. Há uma consciência social onde o todo é mais importante do que o bem-estar de um só. E por ser um dos principais pilares de uma sociedade que funciona, ignorar isso é uma forma de egoísmo. Eu percebo que vocês brasileiros são solidários, se sacrificam e fazem de tudo por suas famílias e amigos mais próximos. E é por isso não se consideram egoístas. Mas infelizmente, eu também acredito que grande parte dos brasileiros sejam extremamente egoístas, já que priorizar a família e os amigos mais próximos em detrimento de outros membros da sociedade é uma forma de egoísmo. Sabe todos aqueles políticos, empresários, policiais e sindicalistas corruptos? Você já parou para pensar por que eles são corruptos?
Eu garanto que quase todos eles justificam suas mentiras e falcatruas dizendo: eu faço isso pela minha família. Eles querem dar uma vida melhor para seus parentes, querem que seus filhos estudem em escolas melhores e que vivem com mais segurança. É curioso ver que quando um brasileiro prejudica outro cidadão para beneficiar suas famílias, eles se acham altruísta. Ele não percebe que altruísmo é abrir mão dos seus próprios interesses para beneficiar um estranho, se for para o bem de uma sociedade como um todo. Além disso, seu povo também é muito vaidoso, Brasil. Eu fiquei surpreso quando descobri que dizer que alguém é vaidoso por aqui não é considerado um insulto, como é nos Estados Unidos. Essa é uma característica particular da sua cultura. Algumas semanas atrás, eu e minha noiva viajamos para um famoso vilarejo no Nordeste. Chegando lá, as praias não eram bonitas como imaginávamos e ainda estavam sujas. Um dos pontos turísticos mais famosos era a pedra que de perto não tinha nada demais. Foi decepcionante. Quando contamos para as pessoas sobre as nossas percepções, algumas delas imediatamente disseram: mas pelo menos você pode ver e tirar algumas fotos nos pontos turísticos, né? Parece uma frase inocente, mas ela ilustra bem essa questão de vaidade. As pessoas por aqui estão muito mais preocupadas com as aparências do que com elas mesmas, do que com o que elas realmente são. É claro que aqui não é o único lugar no mundo onde acontece, mas é muito mais comum do que em qualquer outro país onde eu já estive. Isso explica porque os brasileiros ricos não se importam em pagar 3 vezes mais por uma roupa de grife ou uma joia do que deveriam, ou contratar empregados e babás para fazerem um trabalho que poderia ser feito por eles. É uma forma de se sentir especiais e parecerem mais ricos. Também é por isso que brasileiros pagam tudo parcelado, porque eles querem sentir e mostrar que eles podem ter aquela super TV, mesmo quando na realidade eles não tenham dinheiro para pagar. No final das contas, você é o motivo pelo qual um brasileiro que nasceu pobre e sem oportunidades está disposto a matar por causa de uma motocicleta, ou sequestrar alguém por algumas centenas de reais. Eles também querem parecer bem-sucedidos, mesmo que não contribuam com a sociedade para merecerem isso. Muitos gringos acham os brasileiros preguiçosos. Eu não concordo. Pelo contrário, os brasileiros têm mais energia do que muita gente em outros lugares do mundo. Vide Carnaval. O problema é que muitos focam grande parte de suas energias em vaidade em vez de produtividade. A sensação que se tem é que é mais importante parecer popular ou glamouroso do que fazer algo relevante que traga isso como consequência. É mais importante parecer bem-sucedido do que ser bem-sucedido de fato. Vaidade não traz felicidade. Vaidade é uma versão photoshopada da felicidade. Parece legal visto de fora, mas não é real. Definitivamente não dura muito. Se você precisa pagar por algo muito mais caro do que você deveria custar para se sentir especial, então você não é especial. Se você precisa da aprovação de outras pessoas para se sentir importante, então você não é importante. Se você precisa mentir, puxar o tapete ou trair alguém para se sentir bem-sucedido, então você não é bem-sucedido. Pode acreditar, os atalhos não funcionam aqui. E sabe o que é pior? Essa vaidade faz com que o seu povo evite bater de frente com os outros. Todo mundo quer ser legal com todo mundo e acaba ou ferrando os outros pelas costas. Eu, indiretamente, só para não gerar confronto. Por aqui, se alguém está atrasado 1 hora, todo mundo fica esperando essa pessoa chegar para sair. Se alguém decide ir embora e não esperar, é visto como cuzão. Se alguém na família é irresponsável e fica cheio de dívidas, é meio que esperado que os outros membros da família com mais dinheiro ajudem a pessoa a se recuperar. Se alguém em um grupo de amigos não quer fazer uma coisa específica, é esperado que todo mundo mude os planos para não deixar esse amigo chateado. Se em uma viagem em grupo alguém decide fazer algo sozinho, isso é considerado egoísta. É sempre mais fácil não confrontar e ser bom parça. Só que não existe confronto, não existe progresso.
Como um gringo que geralmente não liga a mínima sobre o que as pessoas pensam de mim, eu acho muito difícil não enxergar tudo isso como uma forma de desrespeito e autossabotagem. Em diversas circunstâncias, eu acabo assistindo os brasileiros recompensarem as vítimas e punirem aqueles que são independentes e bem resolvidos. Por um lado, quando você recompensa uma pessoa que falhou ou está fazendo algo errado, você está dando a ele um incentivo para nunca precisar melhorar. Na verdade, você faz com que ele fique sempre contando com a boa vontade de alguém em vez de ensiná-lo a ser responsável. Por outro lado, quando você pune alguém por ser bem resolvido, você desencoraja pessoas talentosas que poderiam criar o progresso e inovação que este país tanto precisa. Você impede que o país saia dessa merda que está e cria ainda mais espaço para líderes medíocres e manipuladores prolongarem no poder. E assim, você cria uma sociedade que acredita que o único jeito de se dar bem é traindo, mentindo, sendo corrupto ou, nos piores casos, tirando a vida do outro. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por um amigo que está sempre atrasado é ir embora sem ele. Isso faz com que ele aprenda a gerenciar o próprio tempo e respeite o tempo dos outros. Outras vezes, a melhor coisa que você pode fazer com alguém que gastou mais do que deveria e se enfiou em dívidas é deixar que ele fique desesperado por um tempo. Esse é o único jeito que fará com que ele aprenda a ser mais responsável com o dinheiro no futuro. Eu não quero parecer o gringo que sabe de tudo, até porque eu não sei. E Deus bem sabe o quanto meu país também está na merda. Eu já escrevi aqui sobre o que eu acho dos Estados Unidos. Só que em breve o Brasil, você será parte da minha vida. Para sempre você será parte da minha família. Você será meu amigo. Você será metade do meu filho quando eu tiver um. E é por isso que eu sinto que preciso dividir isso com você, de forma aberta, honesta, com amor que só um amigo pode falar francamente com o outro, mesmo quando sabemos que o que temos a dizer vai doer. E também porque eu tenho uma má notícia, não vai melhorar tão cedo. Talvez você já sabe disso, mas se não sabe, eu vou ser aquele que vai te dizer. As coisas não vão melhorar nessa década. O seu governo não vai conseguir pagar todas as dívidas que ele fez, a não ser que mude toda a sua Constituição. Os grandes negócios dos países pegaram dinheiro demais emprestado quando o dólar estava baixo, lá em 2008 e 2010, e que agora não vão conseguir pagar, já que as dívidas dobraram de tamanho. Muitos vão falir por causa disso nos próximos anos, e isso vai piorar a crise. O preço das commodities estão extremamente baixos e não apresentam nenhum sinal de aumento no futuro próximo. Isso significa menos dinheiro entrando no país. Sua população não é do tipo que poupa, e sim que se endivida. As taxas de desemprego estão aumentando, assim como os impostos que estrangulam a produtividade da classe trabalhadora. Você está ferrado. Você pode tirar a Dilma de lá, ou todo o PT. Pode e deveria refazer a Constituição, mas não vai adiantar. Os erros já foram cometidos anos atrás e agora você vai ter que viver com isso por um tempo. Se prepare para no mínimo 5, 10 anos de oportunidades perdidas. Se você é um jovem brasileiro, muito do que você cresceu esperando que fosse conquistar não vai mais estar disponível. Se você é um adulto nos seus 30 ou 40, os melhores anos de sua economia já fazem parte do seu passado. Se você tem mais de 50, bem, você já viu esse filme antes, não viu? É a mesma história de sempre, só muda a década. A democracia não resolveu o problema. Uma moeda forte não resolveu o problema. Tirar milhares de pessoas da pobreza não resolveu o problema. O problema persiste, e persiste porque ele está na mentalidade das pessoas. O jeitinho brasileiro precisa morrer. Essa vaidade, essa mania de dizer que o Brasil sempre foi assim e não tem mais jeito, também precisa morrer. É a única forma de acabar com tudo isso, é se cada brasileiro decidir matar isso dentro de si mesmo, ao contrário de outras revoluções externas que fazem parte de sua história. Essa revolução precisa ser interna, ela precisa ser resultado de uma vontade que invade seu coração e sua alma. Você precisa escolher ver as coisas de um jeito novo. Você precisa definir novos padrões e expectativas para você e para os outros. Você precisa exigir que seu tempo seja respeitado. Você deve esperar as coisas
Você deve esperar das coisas que te cercam que elas sejam responsabilizadas pelas suas ações. Você precisa priorizar uma sociedade forte e segura acima de tudo e qualquer interesse pessoal ou da sua família ou amigos. Você precisa deixar que cada um lide com seus próprios problemas. Assim como você não deve esperar que ninguém seja obrigado a lidar com os seus. Essas são escolhas que precisam ser feitas diariamente, até que essa revolução interna aconteça. Eu temo que seu destino seja repetir os mesmos erros por muitas outras gerações que estão por vir. Você tem uma alegria que é rara e especial, Brasil. Foi isso que me atraiu em você muitos anos atrás e que me fez sempre voltar. Eu só espero que um dia essa alegria tenha a sociedade que merece. Seu amigo, Mark. Bom, gente, assim que eu li esse texto, eu realmente me identifiquei muito, sabe? Tudo que eu penso em relação ao Brasil. Eu acho que esse texto reflete bem o que eu acho do Brasil, tá? É certo dizer que esse texto é um pouquinho generalizado, não quer dizer que todo o Brasil é o que esse texto relatou, mas o que é uma verdade absoluta é que a maioria dos brasileiros são assim e que é muito mais fácil culpar os governantes, que sim, eles fazem coisas erradas, do que culpar o brasileiro mesmo. Gente, o nosso Brasil só está assim como está porque o brasileiro em si fazem coisas inadequadas, erradas, e que infelizmente acabou ferrando todo o nosso Brasil, tá? Então, gente, nesse dia 7, né, na eleição, não venda o seu voto, não destrua o país, não vote nulo, vote em um candidato que realmente valoriza a educação, que valoriza, sabe, o Brasil ir pra frente. E eu não quero dar meu ponto de vista em qual candidato eu vou votar, porque infelizmente não tem muitas escolhas boas, tá? Os candidatos são realmente muito ruins, tem poucas pessoas que realmente vale a pena. O nosso cenário realmente está crítico, preocupante, e espero que o Brasil melhore. Gente, por favor, toma consciência de quem você vai votar, tá? Senão você pode colocar em risco o nosso Brasil, que já está ferrado. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte se você curtiu. Comenta alguma coisa que você queira comentar, tá? E envie esse vídeo com alguém que tá falando muito de eleição. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E olha lá, preste atenção. Presta muita atenção em quem você vai votar, tá? Faça um voto consciente e é isso.